Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Estética com Causa. Aqui eu te mostro como aumentar o seu faturamento na estética sem altos investimentos e obtendo resultados incríveis com os seus clientes. Eu sou Débora Causa e o tema de hoje é 14 possibilidades de tratamento facial com a Dermapen. Gente, nesse episódio eu quero mostrar para vocês como a Dermapen pode ampliar o seu portfólio de tratamento além do básico. Quero mostrar para vocês um jeito diferente de vocês utilizarem a Dermapen. Essa live não é sobre vender uma sessão de microagulhamento qualquer, de forma generalista. Eu vou te mostrar as possibilidades de tratamento e como ofertar isso para o cliente, que isso é bem importante, né? Não só saber, não vou ficar aqui dizendo para você, o microagulhamento é bom para X, Y, Z, não, né? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem utilizar o microagulhamento e vender ele para os seus clientes. Provavelmente, você está pensando assim, talvez, como é que essa guria está falando de 14 possibilidades de tratamento com facial, nem ampliei para o resto do corpo, tá? De microagulhamento com a dermatite, 14 possibilidades de tratamento facial com um único dispositivo. Isso deve ser lorota. Ela vai encher linguiça nessa live e eu vou perder o meu tempo. Não, você não vai perder o seu tempo. Com o conhecimento que você vai ter nessa live, você vai saber como usar todo o potencial que o microagulhamento pode te dar com os seus tratamentos, principalmente te ajudar a vender esse procedimento para os seus clientes. Então, eu vou começar a live aqui trazendo algumas coisas que vocês me falam muitas vezes. Ai, Débora, eu não vou conseguir vender um microagulhamento para as minhas clientes. Elas não compram essa ideia de tratamento. Eu não consigo cobrar o valor por conta da concorrência. Ai, Débora, eu não tenho resultado com outros tratamentos com a minha cliente, eu não tenho resultados expressivos e eu não tenho dinheiro também para investir em equipamentos, caso você fala de Dermapen. Sim, gente, essa é uma ótima oportunidade para você entender que a Dermapen ela é um investimento muito baixo em relação aos outros equipamentos e que você pode ter resultados incríveis com ela. Além disso, tá? Vocês me falam também de uma outra forma, né? Um outro tipo de profissional que às vezes vai lá, investe em equipamento, em cosmético, em técnicas, né? Que não trazem tanto resultado, técnicas que não são versáteis e que muitas vezes é só modinha e aí vocês gastam dinheiro e não tem resultado com as clientes de vocês. E muitos de vocês estão com microagulhamento, tem a Dermapen, tem tudo para fazer e não conseguem vender esse procedimento para o cliente de vocês. Eu vou dizer uma coisa que talvez possa incomodar um pouquinho, possa não ser tão agradável assim. Quem faz mentoria comigo começa a ter essa certeza do que eu vou falar para vocês, né? Se dá conta disso. E não fiquem chateadas com o que eu vou falar, mas eu também já tive, né, com essa mentalidade, não estou dizendo que são todas assim, mas muitas vezes o problema é a falta de visão que o profissional tem. Né? Não é legal a gente escutar isso, mas é algo que eu preciso compartilhar com vocês, porque às vezes numa conversa de 5 minutos eu consigo entender que é a falta de visão mesmo. Não fiquem chateados, tá? Já fui também assim com a cabeça assim, ó, muito assim quadradinha. E nessa live eu quero ampliar essa tua visão sobre o microagulhamento e o que ele pode proporcionar para as clientes e para você, resultado para suas clientes, resultado financeiro para você. Então, existem alguns erros que os profissionais eles cometem na hora de vender um procedimento estético, principalmente procedimentos de ticket alto. Quando a gente tem um procedimento mais que a gente fala que é porta de entrada, que eu já comentei bastante para vocês, o que acontece? Vocês não entendem que vocês têm vários procedimentos e esses procedimentos é uma esteira, né, de serviços que vocês têm para vender para o cliente de vocês. Onde alguns procedimentos são porta de entrada, né, que são procedimentos como limpeza de pele, uma hidratação, até o fim.
E aí existem os tratamentos mesmo, que muitas vezes todos esses procedimentos de porta de entrada, eles são dentro ali do tratamento, né? E mais outras técnicas que muitas vezes elas têm um ticket mais alto. E aí vocês vêm com essas dificuldades, né, de venda, né, de fazer o cliente entender que esse procedimento pode ser melhor do que ele fazer lá uma arruma de peeling. Bom, então, durante as lives da semana passada, eu falei muito sobre o quê, gente? Eu falei sobre vocês, tudo que remete a vendas, a forma generalista que vocês vendem os procedimentos, a técnica de comunicação e a venda dos tratamentos estéticos. E eu quero trazer aí um pouco sobre isso antes de falar das 14 possibilidades de tratamento com a Dermapen, somente falando do facial, porque vocês vão ver que vai fazer sentido depois para vocês. Eu quero que vocês entendam que a venda, ela não é o ato somente de vocês comunicarem o procedimento e o cliente passar o cartão, é um processo. E você precisa saber se comunicar de forma assertiva com o cliente, para que ele entenda, ele vá captar a sua mensagem, ver, se identificar com aquilo e falar: isso aqui é para mim, eu preciso, porque eu tenho um problema assim, e ela pode resolver. Então, tudo que você fala, o que você fala, quando, como você fala, é importante, né? É muito importante. E essa, quando eu falo de o que você fala, como você fala e quando você fala para o cliente de vocês, isso vai na rede social, no feed, lá nos stories, vai também lá na comunicação direta com o cliente, quando ele vai lá te perguntar: tem um tratamento para isso, ou você recebe uma indicação, ou quando você vai falar com o seu cliente pelo WhatsApp, a comunicação ela tem que ser assertiva, para o cliente entender que aquilo é para ele, tá? Bom, gente, então vou trazer alguns erros aqui que vocês cometem na hora de vender o microagulhamento, tá? Lembrando que a gente está falando hoje de microagulhamento com a Dermapen e somente aplicação facial, não estou nem entrando em outros detalhes. Muitas de vocês focam essa comunicação o tempo inteiro do microagulhamento para tratar o envelhecimento da pele ou para a produção de colágeno. Agora eu vou perguntar para vocês: quantas clientes de vocês sabem que o microagulhamento é uma ótima opção, mas ótima, não é mais ou menos, ótima opção para clareamento de manchas? Duvido que 1%. Quantas elas sabem que o microagulhamento pode regular, controlar a oleosidade? Quantas clientes vocês têm que têm problema com oleosidade? Quantas clientes sabem que o microagulhamento pode ser um controle da rosácea eritematosa? Poucas, provavelmente nenhuma, na verdade. Que o microagulhamento pode incentivar o crescimento da barba, pode ali recuperar aquelas falhas com a barba, com a sobrancelha, gente. Ou simplesmente para melhorar o contorno facial aqui, ó, poucas, tá? Isso eu nem tô falando de tudo aqui que a gente pode ofertar, certo? Então tá aí um erro. Segundo erro que vocês cometem ao vender o microagulhamento. Aí é um tratamento bom para tudo. Gente, desde quando ser generalista vocês conseguem atingir alguém? Já falei nas outras lives. Ser generalista não atinge ninguém. Você pode até fazer, por exemplo, um post mostrando que o microagulhamento é bom para X, Y, Z. Eu já fiz e faço às vezes isso, mas só para esse critério mais informativo. Você se encarga, às vezes, até de consciência. Mas o ideal e efetivo é a nossa comunicação com o cliente focada. Quando a gente tem essa comunicação mais focada, a gente tem mais impacto, mais identificação. Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês. Se vocês passarem mal por algum motivo, qualquer motivo que seja, aí vocês desmaiaram, tiveram tontura, enfim, aí vocês, eu vou fazer uma consulta médica, eu vou num clínico geral. Ou até no médico de vocês lá, no endócrino, ou no ginecologista, ou enfim, mas é um médico. E aí ele vai detectar lá que você tem um problema de coração. Você vai querer continuar, daqui a pouco, fazer um tratamento do coração com o ginecologista? Não, provavelmente não. Você vai querer fazer com quem? Com um cardiologista. Porque a nossa cabeça, ela acaba, assim, meio que catalogando as coisas. E aí, quando a gente é muito generalista na nossa comunicação para um tratamento, para a venda de um procedimento,
ou até no nosso posicionamento geral, assim, né? Nosso posicionamento de como a gente trabalha, a gente não atinge ninguém. Então, eu vou dar um exemplo agora da área da estética, para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Se você tem uma cicatriz de acne, você vê um post falando, ou eu falo sobre microagulhamento, tá, você está me ouvindo falar lá sobre microagulhamento, e ou eu falo um monte de coisa que sim, ele é bom para acne, mas eu não dou ênfase sobre isso. É diferente. Pode até perguntar alguma coisa para mim, você disse que ele é bom para acne, né? Me conta mais sobre. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Se vocês fizerem um post escrito assim, que o microagulhamento é padrão ouro no tratamento para cicatriz de acne, que além de preencher as falhas de pele, ajuda a controlar a oleosidade, a prevenir o aparecimento da acne e a clarear manchas decorrentes da acne, eu tenho certeza que você vai parar. Se você tiver cicatriz de acne, você vai parar para olhar o post, porque é uma comunicação focada. Então, parem de ser generalistas. Outra coisa que vocês fazem com muita frequência, vocês fazem um mistério total, sem antecipar nada de informação sobre um possível tratamento. Com a clássica frase, eu vou montar um plano de tratamento personalizado para você. Tá errado? Não, gente, pode falar sim. Sei que muitas falam dessa maneira. Eu sei, eu falava muito, às vezes até na hora de explicar eu falo assim. Mas falar desse jeito pode assustar o teu paciente, o teu cliente. Porque sim, você tem que fazer a avaliação dele, sim, você tem que personalizar o plano de tratamento dele, mas o jeito que você fala, eu vou montar um plano de tratamento personalizado, pode assustar. E eu vou mostrar o porquê. A personalização dos tratamentos, de tudo que existe de serviço, de produto, hoje a personalização está em alta. As pessoas elas querem se sentir únicas. Desde uma capinha de celular com teu nome, não é verdade? Desde aí um tratamento que você vai fazer, né? A gente quer um cosmético, a gente quer personalizar. Mas quando a gente fala um plano de tratamento, um programa de essas duas palavras, programa e plano, remete a alguma coisa longa, demorada e que vai exigir muito esforço. Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão falar assim, ó, não, eu vou te oferecer um tratamento, fulana, que esse tratamento aí, você não precisa ter nenhuma manutenção, você pode, vai ter resultado dormindo. Não, não é isso que você vai falar para ela. Mas você tem que saber como você vai falar isso. Então, quando vocês falam montar um plano de tratamento, um programa de tratamento, assusta. Então, talvez em algumas estratégias de vendas, gente, isso funcione. Por exemplo, no corporal, um programa de emagrecimento, né? Então, pode funcionar essa estratégia de programa, de plano. Mas no facial e falando em microagulhamento, já não rola muito. Então, a ideia que eu quero trazer para vocês aqui, além de falar os 14 tratamentos que vocês podem fazer com o microagulhamento, a ideia é mostrar para vocês uma pré-formatação de um tratamento. Vocês vão apresentar isso para o cliente de vocês e ele vai entender que aquele tratamento é a melhor opção para ele. Então, eu só vou introduzir um pouquinho rapidinho aqui, gente, sobre o microagulhamento para você que não trabalha com a técnica, né? Só para não entrar aqui chutando, né? A gente não sabe aí se você trabalha, se não trabalha, daqui a pouco só trabalha com roller, né? E a gente está falando de dermatécnica. Então, o microagulhamento é uma técnica minimamente invasiva, vai utilizar um equipamento onde ele é o tradicional, tá, gente? Onde vai ter agulhas que vão perfurar, fazer micropunturas nesse tecido. E com isso vai gerar um efeito terapêutico. Na verdade, esse efeito terapêutico não é só a indução percutânea de colágeno. O efeito terapêutico, sim, tem a indução percutânea de colágeno, mas tem outras coisas que ocorrem e que vão melhorar na pele. Isso já está comprovado cientificamente. Outra coisa que vai acontecer é que com as punturas, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder fazer o drug delivery, que muitas pessoas ignoram. Mas esse conceito de drug delivery nos últimos anos deu um boom no exterior, principalmente. Vocês nem fazem ideia de ir para cá, para o Brasil. Ele já está num movimento muito grande, muitos profissionais eles não se tocaram nisso. Que o drug delivery ele amplia a nossa capacidade de aplicação com as técnicas de microagulhamento, tá? Para vocês terem noção de como isso é importante, quando a gente passa uma máscara, quando a gente passa um creme, um sérum numa pele que está íntegra, a gente vai ter um aproveitamento dos ativos de em torno de 0,03. Gente, é muito pouco, né? E aí, o que acontece? Quando a gente
faz a aplicação do microagulhamento, aplica um produto para microagulhamento, tá? Não é qualquer produto, não é um produto para microagulhamento, uma monodose, o sérum. Eu posso aumentar essa penetração de ativos em até 500%. Vai de 70 até 500, dependendo do método que você utiliza, né? Quantas passadas você deu, enfim, vários fatores. Mas aumenta muito. E isso a gente consegue colocar esses ativos direto no tecido, mais o efeito terapêutico. Então, meu Deus do céu, olha, melhora muita coisa. E aí, o clássico é o roller, que é aquele rolinho com agulhas que vocês conhecem, enfim. E aí, com o tempo, foi criando-se aí novos dispositivos e veio a Dermapen, que ganhou uma visibilidade nos últimos anos e inovou a aplicação do microagulhamento. Por quê? Com a Dermapen, gente, a gente pode colocar diferentes velocidades. Então, o dispositivo ele tem diferentes velocidades, ele é automático, né? Não sou eu que tenho que rolar o equipamento para perfurar, então eu só vou passando e ele vai perfurando. E aí eu posso usar velocidades mais baixas ou velocidades mais altas de acordo com o que eu estou tratando. Diferentes cartuchos também, então eu consigo usar muitos tipos de cartuchos, já vou falar um pouquinho sobre eles. E também possibilita a gente poder personalizar a profundidade das agulhas com o mesmo cartucho. Então, se eu, por exemplo, compro um roller de 0,5, ele vai ser 0,5 do início ao fim. Com a Dermapen, eu consigo lá, eu quero agora 0,3 na testa. Agora aqui nessa região eu quero 0,5, 0,75. Eu consigo personalizar a profundidade de aplicação. Com o mesmo cartucho, você tem que trocar ele. Sobre os cartuchos, tá, gente? A gente tem, eu gosto de dividir eles em dois. Então, temos o tradicional, que é com agulhas que vão perfurar. Esse tradicional, ele vai ter agulhas, cartuchos modelos, tá? Dependendo da Dermapen que você comprar, isso é bem importante, tá, gente? Vai ter modelos de cartuchos diferentes. Então, quando você for comprar um dispositivo, você tem que olhar quais são os modelos que essa empresa ela disponibiliza, porque não pense que o cartucho da outra Dermapen lá, da outra marca, vai servir na tua Dermapen. Nem sempre, não vai nessa. Pode aí, daqui a pouco, achar que sim, mas no final das contas não é isso. Daí você vai acabar tendo um custo alto de cartucho ou um limite de modelo de cartucho. Então, tem de uma agulha até 42 agulhas. Nossa, Débora, mas isso aqui é tudo isso? Já vou explicar para vocês. Porque tudo isso faz também, importa para a gente fazer a aplicação do microagulhamento. Elas vão estar dispostas, essas agulhas, de forma circular ou linear, dependendo da aplicação que eu for fazer. Então, eu tenho a tradicional, que é a que perfura, com essas características, e eu vou ter as agulhas nano. A agulha nano, ela não vai gerar uma pontura, não vai perfurar literalmente o tecido, ela vai somente afastar as primeiras células ali da camada córnea. Então, isso vai facilitar a penetração desses ativos mais do que simplesmente passar o ativo na pele íntegra. Então, ela vai melhorar essa penetração, mas ela não chega a perfurar. E ela também tem modelinhos diferentes. Às vezes, a maioria assim, das empresas que tem a Dermapen geralmente tem um modelo de nano, mas agora algumas andaram disponibilizando vários modelos. A ideia, para que tudo isso, né? Por que você está falando tudo isso? Justamente para eu poder explicar para vocês, né? Por que a Dermapen ela possibilita ter muitas opções de tratamento com um dispositivo. Por isso que eu estou explicando para vocês. Quando a gente tem cartuchos diferentes, a gente tem diferentes aplicações, diferentes indicações. E agora eu vou entrar aí nos 14 tratamentos faciais que vocês podem fazer com o microagulhamento, com a Dermapen. Gente, isso é importante que eu vou falar aqui para vocês, que eu vou mostrar para vocês um jeito diferente de vocês abordarem. E não simplesmente chegarem no paciente de vocês falarem, o microagulhamento é bom para isso, para aquele outro. Não é assim. Eu quero mostrar um jeito diferente de vocês fazerem isso. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, a gente vai trocar tratamento para envelhecimento da pele. Quando vocês vendem assim, né, mostram para o cliente de vocês dessa maneira, pode ser no Instagram, pode ser no menu, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho um menu, né, um build menu, que eu mando, né, para as minhas clientes, onde tem os meus conceitos de tratamento. Então, mais uma dica para vocês fazerem. Então, mandando esse build menu, você vai mandar os seus conceitos. Se você colocar lá microagulhamento, é bom para X e ser generalista, e mesmo ali listar isso tudo, gente,
não vai criar aquela identificação que eu falei para vocês. Então, o que eu sugiro para vocês o jeito que eu vejo que dá muito certo e as alunas que estão na mentoria, elas fazem assim também, é vender ciclos de tratamento. Quando a gente fala plano de tratamento, programa de tratamento, gente, o que faz na cabeça do nosso cliente? Meu Deus do céu, quanto tempo eu vou ter que ficar com essa criatura fazendo procedimento, né, para dar um jeito na minha cara? Ou então eu vou gastar horrores. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é para vocês fazerem ciclos de tratamento. E aí, o foco do tratamento vai ser o microagulhamento. E dentro desse ciclo vão ter outras coisas, uma limpeza de o que vocês julgarem melhor, né, para o cliente de vocês. Uma limpeza de pele, pode ter peelings de vitamina C, enfim. Quem vai decidir vai ser vocês. Então, o que eu quero falar para vocês é trocar, certo? É essa a proposta que eu quero para vocês. Ó. Troca tratamento para envelhecimento por tratamento para rugas ou para linhas de expressão. Por que eu quero trazer para vocês isso? Os clientes que têm rugas e linhas de expressão, eles têm a mesma idade? Não, né, gente? Geralmente não. Então, a comunicação de vocês ela deve ser diferente. Então, o primeiro tratamento que eu quero trazer para vocês é um tratamento de prevenção do envelhecimento, onde você vai tratar as linhas de expressão do seu cliente. Então, aquele cliente que está aí em torno de 20 e pouco, quase 30 anos, né? Enfim, já entrou nos 30, já está aí, né? Já está aí preocupado com o envelhecimento e tudo mais. Então, o foco da sua comunicação, quando esse cliente chegar, pode ser pessoal, pode ser Instagram, pode ser o que for, vai ser prevenção do envelhecimento. Só que, olha, saca só que eu vou falar para vocês. Quando a gente fala em prevenção, não gera desejo, né? Porque uma coisa que eu falei para vocês, muitas vezes vocês vendem o procedimento sem gerar de forma técnica. Acho que eu até pulei essa parte, gente, porque eu falo demais. Vocês vendem de forma técnica o procedimento, vocês vendem o procedimento sem gerar desejo e quebrar a objeção do cliente de vocês. Se eu falo que é para envelhecimento, eu que tenho 34 anos, ou falo em prevenção, só que não eu, tá? Que eu já tenho essa consciência. Mas um cliente que se fala em prevenção, daqui a pouco ele vai achar chato isso. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para o meu cliente? Eu vou abordar o meu cliente o seguinte: então, fulana, né? Está aí com suas, começando com envelhecimento e tal, eu vou querer até fazer uma limpeza de pele comigo. E aí eu vou falar assim: eu tô vendo que já tá aqui com as linhas de expressão, né, no seu rosto. E linha de expressão, né, hoje são as rugas de amanhã, nas linhas de expressão hoje são as rugas de amanhã. Já vai dar um outro tom para a nossa conversa. Isso vocês podem usar também como uma headline aí no postagem de vocês. As linhas de expressão hoje são as rugas de amanhã. Acabei de fazer isso antes de entrar na live. Então, aqui você começa a ter uma comunicação mais direta. Então, você pode botar um nome para o seu tratamento, porque é melhor do que você colocar assim, tratamento para linhas de expressão. Esse método que eu estou falando para vocês, que eu utilizo, que eu passo para as minhas alunas que estão em mentoria, é algo que eu aprendi lá quando eu estava no navio de cruzeiro, trabalhando na Europa, gente. Porque o que acontece? Eles têm muitos tratamentos que eles chamam de signature treatments. São tratamentos conceito. Então, quando você tem um tratamento conceito, onde você criou esse conceito, você sai da concorrência. Isso se você gera resultado, né? Porque tem que gerar resultado. Então, é esse conceito que eu quero que vocês entendam aqui. Então, o primeiro tratamento com o microagulhamento é para prevenção de envelhecimento, para tratar rugas, as linhas de expressão. Assim que você vai vender para o seu cliente? Não. Você vai vender lá, vai criar um nome, Prevent Skins. E a abordagem de vocês é justamente isso. É a prevenção, né, com o microagulhamento. Débora, dá para fazer isso com microagulhamento? Óbvio que dá. Vocês podem usar com a Dermapen, tanto os cartuchos tradicionais como os cartuchos nano. O cartucho tradicional, vocês podem fazer a indução percutânea de colágeno para manter esse colágeno aí, esse banco de colágeno, num nível alto, não deixar ele cair. Pode usar o Drug Delivery também para fornecer todo o suprimento para a pele continuar a produzir colágeno maravilhosamente bem. E pode entrar também com microagulhamento nano. Inclusive, dentro do próprio ciclo, se quiser colocar outros 3 tipos de microagulhamento que você achar interessante, você pode fazer isso. Então tá, primeiro tratamento, prevenção do envelhecimento. Vamos para o segundo tratamento. Lembra que eu tirei envelhecimento, né? Tratamento de envelhecimento. É generalista demais. Peles envelhecidas, o foco é o quê? Ruga.
Eu fiz uma headlinezinha aqui, tá, gente? Vocês podem anotar aí para usar nas postagens de vocês ou na comunicação com o WhatsApp, ou então falar até para o cliente de vocês que aparece aquela ruga e começa a reclamar sobre aquela ruga, e vocês jogam uma frasezinha assim. Você sabe que creme anti-idade não é suficiente para acabar com as rugas, né? Você vai ter que fazer um tratamento. Então, aquele creme anti-idade não vai ser o suficiente para acabar com as suas rugas. É basicamente essa abordagem que vocês têm que ter. Ou então, as rugas não precisam ficar na sua testa 24 horas, é uma outra abordagem que vocês podem ter com ele. Então, o primeiro tratamento, foco em linhas de expressão. Segundo tratamento, foco em rugas. Aqui em rugas, a gente pode utilizar os outros que eu usei para prevenção? Pode. Mas aqui, o interessante é eu realmente fazer uma indução percutânea de colágeno, ou seja, utilizar o cartucho o cartucho numa regulagem mais ou menos de 0,5 onde vai chegar lá na minha junção dermo-epidérmica para produzir colágeno. E aqui, se as rugas elas forem muito profundas, o segredo para você ter resultado bombástico com microagulhamento usando a Dermapen, você tem que associar o cartucho de 12 agulhas, por exemplo, ou enfim, depende de qual Dermapen você está usando, tá? Mas o de 12 agulhas e o de uma única agulha no suco dessa ruga. Sim, vocês vão ter aquele resultado transformador em uma única sessão. Pode ser na mesma sessão, deve usar as duas agulhas? Pode ser na mesma sessão. Faz a aplicação 12 geral no rosto e depois vem com a Dermapen, né? Coloca o cartucho de uma agulha só e aí vai passar só aonde tem o suco da ruga. O mesmo funciona para cicatrizes de acne. Muita gente me reclama assim, não quero nenhum resultado para cicatrizes de acne. Pode ser por vários fatores, mas tenho certeza que um deles está no meio. Que é que você tem que fazer uma injúria maior aonde tem aquela falta de tecido. E às vezes com o roller, com um cartucho de 12 agulhas, não vai ter esse efeito. Aí às vezes eu mostro uma foto de uma sessão para cicatrizes de acne, e a pessoa fala assim, cara, eu faço 5, 6 sessões e não chego na metade. Então essa é a dica. Cartucho de 12 agulhas e cartucho de uma agulha na mesma sessão. Claro, né, gente, associando com os ativos adequados, pré-procedimento, pós-procedimento, home care, né? Não venha com também o canto da sereia, né? Aqui não estou querendo encantar vocês, a gente precisa também saber o que fazer além do cartucho. Então tá, primeiro, linhas de expressão, agora rugas, vamos para. Eu não vou ficar vendendo todos para vocês aqui, né? Mas o terceiro agora que eu vou falar para vocês é flacidez tissular. Então vocês conseguem fazer o tratamento assim, ó, exemplar com o microagulhamento para flacidez de pele. E aí vocês podem usar, porque quando a gente fala muito de flacidez, às vezes o cliente não consegue identificar isso nele. Vocês podem falar em questão de contorno corporal e aqui, ó, papada. Muitas vezes o paciente ele acha que aquela papada dele é gordura. E, na verdade, aquela papadinha ali é mais pele, né, que tá flácida do que gordura. Agora, para flacidez, qual é o cartucho que eu vou usar? Cartucho de 12 agulhas, tá? Porque eu preciso fazer indução percutânea de colágeno. Melasma, gente, como tem gente que tem medo do microagulhamento para melasma. Hoje saiu um vídeo já falando sobre, vai sair outros essa semana, uns recortezinhos básicos aí das lives, porque, gente, eu não troco o microagulhamento por qualquer outro peeling descamativo, não adianta, entende? Peeling descamativo eu só vou utilizar, né, extremamente descamativo, só vou utilizar em peles extremamente espessas, queratinizadas. Eu não vou utilizar ele, por exemplo, numa pele que nem a minha, ou uma pele levemente espessa. Não tem porquê. Até porque o microagulhamento ele consegue regular a espessura da pele. E aí as pessoas elas não entendem que o microagulhamento ele não faz só o clareamento pelo drug delivery, e sim pelo efeito terapêutico da puntura das agulhas. Por isso que eu disse. Eu digo, repito, parece uma vitrola arranhada, né? Mas eu vou repetir. Microagulhamento não é só para produção de colágeno. Parem de bater na mesma tecla, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui de tratamento para vocês, ele não tá fazendo mais ou menos. Ele tá fazendo de forma real, efetiva, não é efeito Cinderela, não, né? Aqui a gente está tratando realmente o melasma. Com a pontura das agulhas e associado ao drug delivery, eu vou ter controle da produção de melanina, da distribuição, vou melhorar a comunicação entre as células queratinócito do melanócito e ainda promovo um turnover celular. É qualquer agulha, Débora, que eu posso meter ali no meu cliente, qualquer oportunidade? Não, não é isso não. Então, para melasma, você não pode gerar
você não pode chegar na junção dermo-epidérmica. Então, você vai focar o microagulhamento para o drug delivery, com ativos não só clareadores, né, despigmentantes, mas ativos que vão controlar processo inflamatório, que são também antioxidantes. E bem interessante aqui, gente, é que quando a gente faz esse tipo de microagulhamento que eu falei para vocês no melasma, nas manchas e hiperpigmentação pós-inflamatória, nessa profundidade que eu falei para vocês, o que vai acontecer? Vocês vão liberar fatores de crescimento que também controlam o próprio melanócito. Olha que tudo, tá? E ainda tem muita gente com medo de usar o microagulhamento no clareamento de manchas. E, gente, vocês podem utilizar ele tanto agora no verão. É bem melhor você fazer um microagulhamento para melasma agora do que tacar um ácido, mesmo que seja um ácido mais leve com esse calor. Dá uma suada ainda toda sensível por causa do ácido, ferrou, tá, gente? Então, a quarta possibilidade de tratamento que vocês têm para fazer com o microagulhamento a dermapen facial é o tratamento de melasma. Eu uso muito sem medo, gente. Eu tenho várias pessoas que me falam que Débora, eu morro de medo porque o microagulhamento gera processo inflamatório. Sim, se você aprofundar a sua agulha, aí realmente vai ficar com foco e tá com medo mesmo, né? Tem que saber usar. Quinto tratamento, gente, cicatrizes e manchas pós-inflamatórias. Então, lembra que eu falei para vocês lá no início? Quando vocês forem fazer a abordagem de tratamento de vocês, ela tem que ser focada. Então, vai falar de cicatrizes de acne com o seu paciente, vai fazer um post para o seu paciente falando com cicatriz de acne, já entenda o que pode ser uma objeção, um desejo dele. O que geralmente uma pessoa, né, essa é uma avaliação que você tem que fazer. Geralmente uma pessoa com cicatriz de acne, ela tem manchas pós-inflamatória e ela também, muitas vezes ela fez, por exemplo, um tratamento com Roacutan, já passou o tratamento e tal, mas às vezes volta algumas acnes. E outra coisa é o excesso de oleosidade. Muitas vezes ela ainda tem um excesso de oleosidade, talvez não tanto quanto ela tinha antes do tratamento com Roacutan, mas ela ainda tem, e isso pode ser prejudicial, porque pode, né, enfim, voltar à acne. Então, olha só, com o microagulhamento para o tratamento de cicatriz de acne, você pode melhorar tudo isso. Tudo isso. Claro que o foco da tua publicação vai ser cicatrizes de acne, mas você também vai conseguir regular o excesso de oleosidade, clarear as manchas, né, pós-inflamatórias e vai também conseguir prevenir a acne. Então, aqui a gente falou de cicatrizes, né, que é o nosso quinto, agora o nosso sexto. Quantos clientes de vocês têm excesso de oleosidade? Eu tenho vários. Aliás, a maioria tem excesso de oleosidade, né? Então, não sei se vocês sabem, mas com o microagulhamento a gente consegue controlar esse excesso de oleosidade. Consegue controlar também, prevenir a formação de acne e também ajuda no tratamento dos poros dilatados. Eu poderia ter colocado um em cada um, né, como opções de tratamento, mas eu coloquei tudo junto, porque geralmente são coisas que estão associadas, né? Então, como a gente está falando aqui de conceito, né, poderia encher linguiça aqui para vocês, mas não, né? Sendo aqui sincera, a gente está falando de conceito de tratamento, vocês podem fazer o conceito de tratamento de controle de oleosidade, prevenção de acne e também olhos dilatados com microagulhamento. Lembra como é que faz isso? Bom, primeiro o microagulhamento, como eu comentei para vocês, ele promove uma renovação celular, que é uma renovação que é mais light, tá? Ela não é uma renovação de um peeling, na verdade, ele consegue regular essa renovação celular. Além disso, gente, eu posso colocar ativos Botox Life, ou se você trabalha com Botox, você pode também utilizar o Botox, a toxina botulínica diluída. Rosácea, esse aqui fui eu que tirei da minha cabeça? Não, gente, é livro. O livro não tá ali atrás, ó, artigo científico. Não tirei da minha cabeça. Ai, Débora, é perigoso falar isso. Sim, eu não tô falando para você pegar um microagulhamento e sair microagulhando. Você tem que saber como fazer e como principalmente preparar esse tecido, né? Porque, gente, não é assim. Microagulhamento para rosácea, você não pode gerar nenhum tipo de processo inflamatório. Zero, certo? Então, você não pode gerar processo inflamatório. Tua puntura, ela tem que ser uma puntura que ela não pode em nenhum momento sangrar, é mais superficial. E o foco aqui é essa puntura ser superficial, gerar a liberação aí de fatores de crescimento anti-inflamatórios. Vocês sabiam disso? O microagulhamento, quando ele é mais superficial, ele gera, né, um efeito terapêutico, onde ele vai liberar fatores de crescimento anti-inflamatórios.
Legal isso, né? Isso é muito bom para quem tem rosácea e principalmente o ativo. Então, Botox Like é um tipo de ativo que você pode ajudar para controle da rosácea. Outros que você consegue utilizar, gente, ativos anti-inflamatórios também, né? Vão ajudar no processo inflamatório. E, gente, é incrível, assim, se você aplica para rosácea de maneira correta, é assim, ó, só ficou hoje, claro que vai ficar vermelho, né? A gente até acaba falando para o cliente, olha, se não se assusta, é assim mesmo, vai dar todas as orientações certinho e tudo mais. E, principalmente, a gente tem que ser uma rosácea eritematosa, ela não pode ter pápula nem pústula. É eritematosa aqui que a gente está falando. É incrível, assim, que dá 2, 3 dias, gente, o vermelhidão, ele reduz muito, mas muito mesmo. É só ele, porque rosácea é um controle também, né? Rosácea a gente tem que também olhar para outras coisas. Não, gente, a gente tem outras coisas que a gente pode colocar junto, inclusive na mesma sessão que a gente aplicar o microagulhamento. E com outros também, por exemplo, o melasma, eu posso associar na mesma sessão um LED para, né, não ter nenhum processo inflamatório, para inibir. Então, eu tenho que saber para que eu estou colocando o LED também, né? Então, se eu for botar esse LED aí para aonde eu quero indução percutânea de colágeno, não faz sentido. Tá? Então, eu não estou falando para vocês colocarem LED em tudo. Microcorrentes é outro também que vocês podem associar com a questão da rosácea, melhora bastante. Então, você tem que fazer a aplicação em rosácea, né? Sempre preparando tudo, vendo o paciente de forma holística e tal. Preparando essa pele, focado no drug delivery, não na indução percutânea de colágeno, passar toda a dermapen em uma velocidade mais baixa. E principalmente, de cuidado, existem, nem todo fator de crescimento é bem-vindo, principalmente em melasma e rosácea. Então, existem alguns fatores de crescimento que vão aumentar a vascularização. Então, presta atenção na monodose que você está utilizando. Sétima é a rosácea. Vamos para o oitavo. Eu falo demais. Meu Deus do céu. Crescimento de barba, gente. Vou falar barba e sobrancelha, tá? Reconstrução de sobrancelha. Dá para melhorar isso? Sim. Tem folículo ativo, Você pode, sim, promover o crescimento desses pelos. Você pode promover o espessamento desses pelos. Então, aqui eu já estou falando dois juntos, que é o crescimento da barba, volumizar essa barba para também cobrir falhas e a reconstrução de sobrancelhas. Então, você consegue fazer isso utilizando a Dermapen também, certo? Vamos para o nosso 10º tratamento. Gente, a gente consegue utilizar a Dermapen para fazer o tratamento de flacidez da pálpebra. Eu já escutei profissional falando assim, porque eu tive que mandar a minha cliente para fulano, e às vezes não era uma flacidez assim acentuada, tá, gente? Peguei a fulana porque eu não tenho jato de plasma. E aí eu falei assim, mas você tem microagulhamento? Você não fez microagulhamento? É verdade. Sim, gente, vocês podem. O cliente de vocês não tem essa noção de que, não estou falando que o jato de plasma não é bom e que vocês devem, né, enfim, não investir nisso, tá? Mas o cliente de vocês, eles não têm essa noção de que o microagulhamento, ele pode melhorar a questão de pálpebra flácida. Eu, por exemplo, a minha mãe fez cirurgia de pálpebra com muito pouca idade, ela tinha nem 40 anos, eu acho. Que é uma coisa que tem um problema na minha família, que a pálpebra, eu não tenho muitos olhos, gente, tô com o olho vermelho. Então, ela fez essa cirurgia e eu vejo que se eu não trato, gente, eu vou ter que logo fazer, eu tenho que tratar sempre. Então, flacidez de pálpebra. Gente, o 11º, tá? Tratamento que vocês podem fazer com uma Dermapen facial. 11º, a gente já tá aqui, ó. Olheiras, principalmente pigmentadas. Quantas clientes minhas vieram para tratar melasma e eu olhei, gente do céu, ela tem olheira, né, pigmentar. E aí, principalmente a pigmentar. E eu fiz a aplicação e ela ficou, assim, pasma, como isso clareou a questão das olheiras. E às vezes a gente fica assim, não tem que fazer com a olheira, não tem nada para fazer com a olheira. Gente, como que você não tem, se tu tem uma Dermapen para você usar para fazer o microagulhamento, para colocar qualquer ativo para dentro, gente? Tem sim. Então, pode sim ser aplicado em olheiras e o resultado é maravilhoso. 12º. Gente, tratamento dos lábios está super em alta, tá? Eu chamo ele de Lip Buster, que é nutrição e hidratação labial. Nossa, esse aqui, assim, as clientes estão fazendo bastante pelo uso da máscara, abafa, acaba deixando muito aquelas pelezinhas, desidratando, né? E que virou aí
né? Um procedimento que muitos estetistas não queriam fazer. Eu já fazia esse tipo de procedimento, mas não tinha pré-formatado ele desse jeito, né? Aí virou aí as estetistas agora fazem o que o cliente pede. E é bom, gente, porque a gente tem, na verdade, uma possibilidade de vender os procedimentos para o nosso cliente, né? Eu posso, por exemplo, muitas vezes o cliente ele vem fazer o lábio e eu já faço o rosto todo, porque eu falo para ele, olha, você não quer fazer uma hidratação full face? Faz do teu lábio, faz do teu rosto, e aí eu te cobro R$ 100 a mais. Gente, é lucro para mim e muito mais. Eu postei um resultado de anos depois, acho que tá lá no destaque, microagulhamento nano, gente. Gente, dá resultado para preparar a pele. Ó, nem coloquei aqui para preparar a pele, poderia ter botado. Para preparar a pele para os tratamentos é perfeito. Olha lá depois para você achar que não dá resultado, que não é só balela. Então, nutrição e hidratação. E a gente tem o 13º, que daí é rejuvenescimento labial, código de barras, gente, código de barras. Você vai falar, ai, mas eu falei que melhora rugas. Sim, mas o teu cliente não entende que código de barras é rugas, gente. Então, faça um tratamento específico. Eu tenho até sérum para código de barras, que eu dou no combo ali, junto com o tratamento para elas. Então, pode fazer, e o resultado é maravilhoso. Aqui no sul, gente, vocês no sul, deixa eu falar, que a gente toma muito chimarrão. E aí as clientes ficam assim, ó, formam os vincos, né? A pessoa do sul já vai falar, opa, olha o nicho que eu tô perdendo. Tá, gente? Mas é verdade. A gente toma, eu tenho muitas clientes que a maioria delas, aí a gente tem que ter esse cuidado só, né? Falar assim, ó, no dia, né, não pode tomar o chimarrão, né? Porque elas têm essa mania e a bomba quente não dá certo. Mas é um nicho, gente, é verdade. Todas as minhas clientes que procuraram, né, para código de barras, elas realmente elas tomavam muito chimarrão. Linha de expressão, né? Faz muito essa expressão, toma muito chimarrão da nisso. Skin Buster, gente, o 14º. Gente, Skin Buster é tão famoso. E esses dias me perguntaram, o que é o Skin Buster? Gente, hidratação e nutrição. Eu falei lá no início, se você passa um cosmético, gente, em pele íntegra, pode ser sérum, fluido, o que for, tá? Ele vai ter um baixo aproveitamento, 0,03%, gente. Você faz microagulhamento, você pode aumentar até 500%, 70% a 500% essa entrega de ativos. Tá botando hidratação direto onde precisa, não vai ter barreira. Nutrientes direto onde precisa, não vai ter barreira. Muitas pessoas me perguntam, inclusive, quando eu estou falando sobre o curso de microagulhamento, as pessoas me perguntam o que é o Skin Buster, né? E para ver, né? A gente às vezes acha que vocês sabem, que, né, eu poderia pensar assim, não, elas sabem o que é o Skin Buster. E eu poderia passar batido aqui, ó, gente, o Skin Buster, às vezes nem o profissional sabe o que é. Então, aqui já é um bom exemplo para vocês entenderem que a nossa comunicação tem que ser muito assertiva. Bom, gente, 14 formas de tratamento com a Dermapen eu passei aqui para vocês, tá? Rugas, linhas de expressão, flacidez de pele, melasma, cicatrizes e manchas pós-inflamatórias de acne, excesso de oleosidade, prevenção de controle de acne pós-dilatados rosados, crescimento de barba, reconstrução de sobrancelhas, flacidez da pálpebra, olheiras, lip buster, rejuvenescimento dos lábios, código de barras e o Skin Buster. Então tá, gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por todo mundo que compareceu, tanto no YouTube como aqui no Instagram. E eu vou pedir para vocês mandarem aí as dicas, né, do que vocês querem de conteúdo aqui para as lives. Já tem mais 60, né, nomes, episódios, enfim, mas eu quero, na verdade, dar o conteúdo que vocês precisam. Tá bom, meus amores? Muito obrigada. Um beijo, tchau, gurias. Boa noite e até amanhã.